Você acha que tem escolha sobre onde e como gasta sua atenção no mundo digital? Pense de novo. Por trás de notificações, scroll infinito e vídeos virais, existe uma revolução silenciosa controlando quase tudo. Da forma como seu cérebro processa as informações, até como você toma decisões. E o pior, talvez você nunca tenha percebido isso. Essa revolução é chamada de economia da atenção. Está prestes a redefinir fundamentalmente o que consideramos produtividade e decidir como você vai focar e criar, independentemente da sua profissão. Executivos, artistas, empreendedores. Parece que há diversidade, mas tudo está convergindo para uma nova realidade onde a sua atenção é a moeda mais valiosa. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está navegando num novo universo cognitivo. Segundo o relatório da Deloitte, o americano médio verifica seu smartphone 52 vezes por dia, demonstrando como a nossa atenção está cada vez mais fragmentada e valiosa no mundo digital. Mas como chegamos a esse ponto onde a sua atenção se tornou o novo petróleo? E mais importante, como podemos equilibrar foco intenso e fluxo criativo neste oceano digital sem perder a nossa essência humana? A resposta vai mudar a sua forma de como você enxerga o futuro do trabalho, da criatividade, literalmente. Bem-vindos ao Dico Simplifica. Hoje vamos descomplicar a economia da atenção e a dicotomia que existe entre foco e fluxo. A jornada da atenção humana é fascinante. Começamos com estímulos básicos de sobrevivência, focando no essencial para a existência. Depois, desenvolvemos a capacidade de concentração prolongada, crucial para o desenvolvimento de habilidades complexas. A Revolução Industrial trouxe a necessidade de foco intenso em tarefas repetitivas, enquanto a Era da Informação começou a fragmentar a nossa atenção. Mas nada se compara à revolução que estamos vivendo agora. A era digital não apenas mudou onde focamos a atenção, mas está redefinindo o próprio processo de pensamento e criatividade. Exemplo concreto. Em 2006, o Facebook lançou o seu feed de notícias. No primeiro ano, milhões de usuários passaram horas scrollando infinitamente. Mas e a produtividade? Em queda livre. Ter acesso a mais informações não garantia a eficiência ou a criatividade. Esse fenômeno revelou um paradoxo intrigante. Mais acesso a informações não necessariamente significa melhor uso da atenção. Por quê? Porque o nosso cérebro, produto de milhões de anos de evolução, não está naturalmente equipado para lidar com o tsunami de estímulos que enfrentamos diariamente. A pandemia acelerou essa transformação de forma exponencial. De repente, home office, reuniões virtuais e multitarefas se tornaram a norma. Empresas de tecnologia viram seu valor de mercado explodir, refletindo essa nova realidade da economia da atenção. Cal Newport, autor do Deep Work, traz uma perspectiva crucial. Ele diferencia o trabalho raso de trabalho profundo. O primeiro é reativo e fragmentado, o segundo, focado e criativo. Não basta estar ocupado, é preciso alternar estrategicamente entre foco intenso e fluxo criativo. Caso real: a Microsoft, em 2020, notou que os funcionários mais produtivos não eram os que passavam mais tempo online, mas aqueles que alternavam eficientemente entre períodos de foco intenso e momentos de desconexão. Isso revela algo fundamental sobre nosso cérebro. Ele funciona melhor quando alterna entre estados de concentração e estados de relaxamento.
Enquanto isso, um paradoxo curioso se formava. Estamos mais conectados do que nunca, com acesso a mais ferramentas de produtividade de qualquer geração anterior. Mas também nunca nos sentimos tão dispersos e, paradoxalmente, menos criativos. É a troca entre um ateliê organizado de uma fábrica caótica de ideias meio formatadas. Este cenário nos leva a uma questão crítica: como podemos aproveitar melhor a tecnologia sem sacrificar a nossa capacidade de foco profundo e criatividade fluida? A resposta está na intersecção entre neurociência e gestão de atenção. Vamos desmistificar a economia da atenção. No cerne desse dilema está a tensão entre a nossa necessidade de foco profundo e a constante tentação do fluxo infinito de estímulos digitais. O nosso cérebro evoluiu para alternar entre estados de atenção focada e divagação mental. Estávamos adaptados para focar intensamente em tarefas de sobrevivência e depois relaxar para o processo de informações e ser criativos. Hoje, somos bombardeados com notificações, e-mails, mensagens e uma infinidade de conteúdos digitais que fragmenta a nossa atenção constantemente. Um estudo da Microsoft revelou que o tempo médio de atenção humana diminuiu em 12 segundos em 2020, para apenas 8 segundos em 2015. Isso é menos do que um peixinho dourado. E não para por aí. Segundo o relatório da Deloitte, o americano médio verifica o seu smartphone impressionantemente 52 vezes por dia. Exemplo prático: o app Freedom, que bloqueia sites e aplicativos distrativos, ganhou mais de 2 milhões de usuários em 2021. Por quê? Porque oferece uma solução tangível para um problema de distração digital. Ele toca em um ponto crucial: a nossa necessidade de criar ilhas de foco em um oceano de distrações. A inteligência artificial, IA, e a análise de dados estão transformando radicalmente o landscape da produtividade e criatividade. Não é mais ficção científica, é nossa realidade atual. Caso concreto, a empresa Microsoft implementou o My Analytics, uma ferramenta que usa o IA para analisar os padrões de trabalho dos funcionários, sugerindo momentos ideais para foco profundo e colaboração. Isso resultou em um aumento de 30% na produtividade e 25% na satisfação dos funcionários. Mas a tecnologia por si não é a solução mágica. Cal Newport, autor de Deep Work, enfatiza a importância de se cultivar a capacidade de concentração profunda. No mundo corporativo, isso se traduz em uma necessidade urgente de criar espaços para o trabalho profundo. Na prática, empresas como Google estão implementando políticas no Meeting Wednesdays, criando um dia inteiro dedicado ao foco sem interrupções. Isso ilustra o ponto crucial: a estrutura organizacional, quando se bem aplicada, pode potencializar a nossa capacidade de alternar entre foco e fluxo. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal que ilustra perfeitamente o poder do fluxo criativo. Em 1995, eu montei uma fábrica de pallets em Ibiúna. Estávamos enfrentando um grande desafio com o desperdício de pregos das pregadoras pneumáticas. Depois de quebrar a cabeça sem encontrar uma solução, decidi levar o problema ao funcionário mais antigo, aquele que dormia na fábrica para evitar assaltos. Sem hesitar, ele pegou o ímã da caixa de som dele, passou no chão no meio do pó de madeira e voilá! Os pregos foram coletados e o desperdício acabou. Essa experiência me ensinou que às vezes as soluções mais simples e criativas vêm quando expandimos a nossa perspectiva e incluímos diferentes pontos de vista. Contudo,
com tantas demandas por nossa atenção, como priorizamos o que é realmente importante? Craig McNeown, autor do Essentialism, argumenta que a habilidade de dizer não é crucial. No contexto da economia de atenção, isso se traduz em curadoria intencional do nosso foco. No app Rescue Time, por exemplo, ajuda usuários a rastrearem como gastam seu tempo digital. Com mais de 2 milhões de usuários ativos, isso reflete uma necessidade crescente. Não apenas de estar ocupado, mas ser intencionalmente produtivo. Mihaly, o psicólogo que cunhou o termo flow, destaca o poder de estado mental para a criatividade e satisfação. Um exemplo notável é a abordagem do Design Sprints do Google Ventures, que alterna períodos de foco intenso com momentos de reflexão e criatividade, resultando em inovações rápidas e eficazes. Agora, deixe-me contar sobre uma situação que mudou completamente a minha abordagem em relação ao foco de criatividade. Em um momento de extremo estresse, com um prazo apertadíssimo de entregar um treinamento, eu estava certo que iria me atrasar. Decidi fazer algo contraintuitivo. Desliguei todos os dispositivos e saí para uma caminhada. Depois de 2 horas, tive uma epífane que me economizou 80 horas de trabalho, permitindo que eu entregasse o projeto no prazo. Esta experiência me mostrou que o poder de se desconectar para reconectar com nova criatividade interna. Mas quanto ao futuro? O Gartner prevê que em 2025, 50% dos trabalhadores do conhecimento usarão algum tipo de assistente de atenção, alimentado por AI. Imagine ter um copiloto digital que otimiza a sua agenda para maximizar os períodos de foco e criatividade. Exemplo real: a startup Neurable está desenvolvendo uma interface cérebro-computador que permitem controlar dispositivos com pensamentos. Embora ainda estágio inicial, isso aponta para o futuro onde poderemos direcionar a nossa atenção de forma inimaginável atualmente. Contudo, esse avanço traz questões éticas profundas. Como equilibraremos a eficiência proporcionada pela tecnologia com a necessidade humana de conexão e reflexão? Estamos preparados para as implicações sociais e filosóficas da terceirização da parte da capacidade atencional? Outro aspecto crucial é o conceito de atenção residual. É a tendência da nossa mente continuar processando tarefas incompletas, mesmo quando tentamos focar em outra coisa. David Allen, criador do método GTD, Getting Things Done, argumenta que externalizar nossas tarefas e compromissos libera a mente para focar no presente. Um estudo da Universidade de Califórnia mostrou que leva em média 23 minutos e 15 segundos para recuperar o foco total após uma interrupção. Isso sugere que estamos constantemente operando abaixo da nossa capacidade cognitiva ideal, devido às interrupções frequentes. Nem tudo são desafios. A neuroplasticidade oferece uma esperança. Pesquisas mostram que podemos treinar a nossa capacidade de foco e melhorar a nossa habilidade de entrar no estado de flow. A chave é a prática consistente e a criação de ambientes que suportam tanto o foco profundo quanto a criatividade fluida. Uma abordagem promissora é o trabalho assíncrono, que combina o melhor da colaboração digital com períodos de trabalho individual focado. Empresas como a Basecamp, que adota este modelo, relatam a maior produtividade e satisfação dos seus funcionários. A metacognição, estar consciente dos nossos próprios processos mentais, também ganha uma nova importância. Entender como a nossa atenção funciona nos permite gerenciá-la melhor. Técnicas como técnica Pomodoro, onde
você alterna períodos de foco intenso com breves pausas, ganha uma nova relevância na era da economia de atenção. Por fim, não podemos ignorar o aspecto emocional da atenção. A tecnologia pode nos ajudar a gerenciar o tempo e foco, mas a motivação intrínseca, a curiosidade, a resiliência continua sendo fundamentalmente humanas. Cultivar essas qualidades é tão importante quanto dominar a última ferramenta de produtividade. Então, como nos preparamos para esse futuro aparentemente caótico da economia da atenção? A resposta está em dar uma abordagem holística que entrega o melhor da tecnologia com o melhor da cognição humana. Primeiro, abrace a gestão da energia, não apenas do tempo. Entenda os seus ciclos de produtividade pessoal. Algumas pessoas são mais focadas pela manhã, outras à noite. Alinhe suas tarefas que exigem foco intenso com os seus períodos de pico de energia. Ferramentas como Rescue Time podem ajudar a identificar esses padrões. Segundo, pratique a atenção profunda. Em um mundo de multitarefas constantes, a capacidade de mergulhar profundamente em um assunto é rara e valiosa. Técnicas como o método de estudo de Fullman pode ajudar a desenvolver a compreensão profunda, em vez de conhecimento superficial. Terceiro, adote o conceito de trabalho assíncrono. Nem toda colaboração precisa ser em tempo real. Ferramentas como o Notion ou a Asana permitem que as equipes trabalhem juntas, mas em seus próprios tempos ideais de foco. Isso respeita o ritmo individual de produtividade. Quarto, cultive a alfabetização atencional. Isso significa entender como a sua atenção é capturada e vendida na economia digital. Ferramentas como o Privacy Badger podem mostrar quantos rastreadores estão tentando capturar a sua atenção em cada site que você visita. Quinto, pratique a desfragmentação mental. Assim como o disco rígido, nossas mentes podem ficar fragmentadas com informações parciais. Dedique um tempo a sintetizar e consolidar informações. O método Zattelklatten, usado por pensadores como Niklas Luhmann, é excelente para isso. Sexto, invista em capital atencional. Sua capacidade de focar é um ativo que pode ser desenvolvido. Meditação, exercícios físicos, o sono adequado não são luxos, são investimentos na sua capacidade cognitiva. Apps como Calm estão integrando essas práticas a rotinas diárias. Sétimo, adote uma dieta informacional. Assim como cuidamos do que comemos, devemos cuidar do que consumimos mentalmente. Pratique períodos de jejum digital e seja seletivo com as fontes de informação. Ferramentas como Pocket podem ajudar a curar o conteúdo de qualidade. Oitavo, explore o conteúdo de fluxo coletivo. Grupos podem entrar em um estado de fluxo juntos, levando a níveis extraordinários de criatividade e produtividade. Metodologias como Design Sprint do Google são projetadas para facilitar esses estados de equipe. Por fim, mantenha a sua autonomia atencional. No meio de toda essa tecnologia, não se esqueça de que você é o piloto da sua mente, não é um passageiro. A capacidade de escolher conscientemente onde colocar a sua atenção é uma das habilidades mais valiosas no século XXI. Agora, vamos abordar um aspecto crucial da economia da atenção que muitas vezes é negligenciado: as implicações éticas. Assim como o capitalismo e a livre concorrência podem gerar um distanciamento econômico intenso,
o mesmo pode acontecer com o controle da atenção em grande escala. Imagine um cenário onde a minoria tem acesso a tecnologias avançadas de captura de atenção. Em pouco tempo, o controle sobre o que prestamos atenção ficaria ainda mais concentrado na mão de poucos. Isso levanta questões sérias sobre equidade, livre-arbítrio e o futuro da democracia. Por exemplo, um estudo da Universidade de Oxford mostrou que apenas 70 likes no Facebook são suficientes para que um algoritmo conheça você melhor do que os seus amigos. Com 150 likes, ele te conhece melhor que seus pais. E com 300 likes, melhor que o seu parceiro. Isso nos leva a perguntar: quem deve ter direito de controlar e direcionar nossa atenção? Como podemos garantir que a economia da atenção não se torne mais uma ferramenta de desigualdade e manipulação? O futuro da produtividade e criatividade não é sobre escolher o foco intenso ou o fluxo criativo, mas sobre criar uma dança harmoniosa entre esses estados. É sobre usar a tecnologia para ampliar a nossa capacidade cognitiva e não para nos distrair ou substituir. Lembre-se, ferramentas mudam, a essência do que nos torna eficazes e criativos permanece. Curiosidade, disciplina, flexibilidade, essas são as qualidades que serão nossa bússola na economia da atenção. Como o psicólogo Mihaly argumenta que o estado de fluxo é aonde encontramos a nossa maior satisfação e produtividade, o desafio é criar um ambiente, tanto quanto físico, que facilite a entrada nesse estado. E como você está navegando nesse mundo da economia da atenção? Como você está equilibrando foco intenso e fluxo criativo em sua vida pessoal e profissional? Nos deixe seus comentários, suas experiências ou dúvidas sobre como equilibrar foco e fluxo em um mundo digital. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo que simplificam o complexo no mundo da produtividade e criatividade na era digital. No Dico Simplifica, não estamos apenas falando sobre o futuro do trabalho e da criatividade, estamos te preparando para eles. Porque o futuro não é algo que acontece com você, é algo que você molda. Um momento de foco é um instante de fluxo de cada vez. Até o próximo vídeo. Aqui é o Dico Simplificando o futuro para você.